Nós sempre falamos e mostramos o Largo da Alfândega, né? Ficou incrível, né? Mas não do ponto de vista de quem pensou e projetou a revitalização. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais quem é que está por trás dessa obra e qual foi a mensagem que foi deixada para todo mundo por meio desse projeto que encanta os olhos de qualquer pessoa que passa por ali. Tem um significado, tem a ver com o Manezinho ou não tem? A Dani Secom traz mais detalhes. No coração do centro da cidade, um espaço de vida, história e tradição se ergue e pinta os contornos de Florianópolis. Na correria do dia a dia, pode ser que não paremos para observar detalhes, personalidade, mas o projeto arquitetônico do querido e saudoso Largo da Alfândega merece um olhar apurado. O Largo da Alfândega, né, é o lago onde que tudo acontecia, é o espaço da onde havia todo o comércio da ilha, da relação com o continente, né, a chegada dos barcos. Então esse era o ponto central, junto com a Praça 15, né, e o mercado público. A Alfândega é o ponto central da cidade, né. A história desse espaço, que começou com a construção em 1875, conta também o processo de urbanização e aterro do então atracadouro da cidade. Até meados do século passado, o mar ainda tocava a região. Depois veio o Largo da Alfândega, como conhecemos até hoje, um espaço histórico de comércio e de movimento. Avançando um tempo, chegamos a 2014. Com o PAC das Cidades Históricas, vem a verba de 10 milhões de reais do governo federal e o sonho de revitalizar o largo. Começa então a estruturação do projeto. A obra inicia em 2019 e é inaugurada em fevereiro de 2020. A ideia geral é de Praça Seca para a valorização da arquitetura histórica presente, né? Próximo ao mercado público, a gente projetou um setor ali também de permanência e apreciação do patrimônio com bancos, etc. Na frente do edifício do Largo do prédio da Alfândega, o resgate, né, do antigo trapiche, historicamente ele tinha 30 metros de largura por 90 metros de comprimento. Mais próximo aqui do pavilhão, a gente projetou um espaço de Praça Seca voltado para a questão das feiras semanais que acontecem ali, né? E longitudinalmente a gente tem esse eixo, né, que vem desde do antigo Miramar, Praça 15, antigo Miramar, fazendo a conexão com o prédio do mercado público, né? Então esse eixo que traz, né, toda essa questão do patrimônio histórico do entorno também bastante importante aqui que foi para o partido do projeto. A intervenção urbana, arquitetônica e paisagista dá o tom do que a Alfândega é hoje. Foi pautada em 3 frentes: valorização histórica, criação de espaços de vivência e a inserção de obras e de arte pública no local. Talvez o elemento que mais encante nessa revitalização do Largo da Alfândega seja a grande toalha branca que cobre esse espaço de lazer. A onda de renda, inspirada literalmente nas rendas de bilro, tão tradicionais de Florianópolis. Uma estrutura de quase 500 metros quadrados que encanta e é pura história. A estrutura é uma estrutura que então se remete às rendeiras, é uma homenagem às rendeiras em substituição ao chafariz que foi retirado, né? E as colunas são os bilros, né? Então nós temos aqui uma obra de arte, né? O que a gente chama de folie em arquitetura, uma grande folie, né? Ele é um elemento vazado, então ele não tem a intenção de cobrir da chuva, ele é fundamentalmente uma área para gerar sombra e ao mesmo tempo gerar esse espaço de vivência simbólica, né? Criar essa referência cultural, né? de identidade da ilha. Toda a revitalização foi sonhada e pensada por 3 arquitetos: César, Elon e também Evandro Andrade. Talvez o maior desafio tenha sido justamente inovar, atualizar o espaço sem perder a essência. Essa questão da própria inserção de uma arquitetura contemporânea num sítio histórico, né?
é bem delicado, assim, é difícil de resolver isso em projeto, né? Mas nós procuramos preservar e valorizar o entorno, trabalhando na própria escala, né, dessa grande cobertura, né, elevando. A gente tem aí um pé direito que varia de 5, 6, 7 metros de altura para garantir essa visual que a gente tem nos fundos da fachada, da antiga fachada histórica da cidade, né? Então esse foi um dos partidos do projeto também. 3 anos já se passaram desde a inauguração, né? Ele tem um espaço bastante dinâmico, ele já se consolidou como um espaço, né? O bar, o Café Largo da Alfândega tem cumprido muito esse papel de dinamizar sábado, domingo, mas precisamos manter esse espaço de uma forma muito mais ativa, né? Então, fazendo funcionar aos domingos, finais de semana. Os chafarizes precisam ser mantidos limpos, né, e ativos, mas o projeto ele tem uma dinâmica própria e está cada vez mais sendo, vamos dizer assim, vivenciado pela população. Para Elon, o sucesso da revitalização é compartilhado com o poder público e principalmente a população, responsável por dar vida e sentido ao espaço, o que pode servir inclusive de inspiração para novas intervenções. É a cereja do bolo, assim, né? Ele está bem no centro do coração da cidade e eu acho que ele nasceu para somar, né, a outros espaços que precisam ser também resgatados, né, como a própria orla marítima, né, o próprio aterro da Baía Sul, que foi desconfigurado aí ao longo de décadas, né? Então a gente precisa, assim como o Largo da Alfândega, resgatar esses espaços também, né, resgatar a borda d'água para a população.